Eu quero que você para tudo que tá fazendo e foque nesse vídeo aqui que mudou absurdamente a minha vida. Mudou a forma que eu penso, a forma que eu construo patrimônio, a forma como eu prospero e a forma que eu levo cada dia da minha vida. Isso aqui vai fazer uma diferença absurda se você entender, prestar atenção nisso aqui que eu vou te explicar. Cara, qual é o conceito da analogia do copo com água? Eu fiz questão de colocar aqui para você. Você é o copo. A água representa tudo aquilo que você aprende, você constrói e você desenvolve. Quanto mais você coloca dentro de si, mais você tem para entregar ao mundo e mais o mundo corre atrás de você. Então você vai pensar que você é o copo e tudo aquilo que você faz é a água que enche esse copo. E quando você começa a pensar e se questionar se esse copo ele tá meio cheio ou meio vazio, você já tá pensando na escassez. Por exemplo, você tá pensando naquilo que você não tem, naquilo que você não pode fazer, naquilo que o outro tem e você não tem. Perceba que quando você tem esse tipo de pensamento, você não tá enchendo o seu copo. Você tá pensando na escassez, cara. Literalmente na escassez. E eu fiz questão de colocar aqui que essa água aqui dentro é a sua disciplina, o seu conhecimento, a sua ação, a sua consistência, a sua experiência, a sua resiliência, o seu trabalho, a sua evolução. Tudo isso é a água que enche esse copo. E quando você pensa na escassez, naquilo que você não tem e naquilo que você não pode fazer, você não enche esse copo. Agora, quando que você começa a encher esse copo com água? É quando você traça a sua meta, independente da sua meta, tá? Sua meta pode ser colocar o corpo dos sonhos, ganhar mais dinheiro, fazer uma faculdade, subir de cargo no seu emprego, independente. Mas quando você começa a focar naquilo que você pode fazer dentro do seu plano, as coisas começam a mudar. E aí você começa a fazer desse ciclo aqui um ciclo eterno, que é você aprender, praticar, repetir, melhorar, e aí você começa a evoluir. E isso vai se repetindo para tudo. Então, quando você traça a sua meta, você tem um objetivo claro e você foca naquilo que você pode fazer, você começa a encher esse copo. E aí eu te pergunto, um copo transbordando, quando você vê um copo transbordando sem parar, e aí eu quero que você imagine uma torneira caindo água dentro desse copo e esse copo transbordando. Alguém em sã consciência vai pensar que esse copo tá meio cheio ou meio vazio quando ele tá transbordando? E a resposta é não. Não tem dúvidas se o copo tá meio cheio ou meio vazio quando ele tá transbordando. E o que é esse transbordar? Esse transbordar é basicamente você fazer tudo aquilo que você pode fazer, aquilo que está no seu alcance. E aí eu vou te dar um exemplo. Se o seu objetivo, por exemplo, é colocar o shape, você vai primeiro aprender aquilo que você tem que fazer para isso, os movimentos, os exercícios, quando entra o cardio, aquilo que você tem que comer antes e depois do treino. Você vai praticar dentro daquilo que foi proposto por um profissional, assim que você entrar numa academia, por exemplo, e você vai repetir aquilo que você tem que praticar constantemente. Você vai no dia que foi proposto, sem errar. E aí depois que você aprendeu, você começa a melhorar, você começa a buscar mais conhecimento de como você pode melhorar ainda mais. E aí você começa a evoluir. E aí quando você começa a fazer tudo sem errar, você começa a ver o resultado. E aí você começa a perceber que você está fazendo tudo aquilo que você pode fazer e você está tendo resultado. Ao invés de você pensar naquilo que você não pode fazer, naquilo que não está ao seu alcance e simplesmente deixar isso de lado ou fazer de qualquer jeito, torcendo para dar certo. Porque o grande problema, cara, é quando você começa a pensar demais, se comparar demais e fazer de menos. Porque, por exemplo, antes de você começar, no exemplo aqui que eu dei de colocar o shape, antes de você pensar em entrar na academia, você, por exemplo, já estava pensando que a academia não é a melhor de todas,
você não tem dinheiro para comprar um suplemento dos sonhos ou os suplementos dos sonhos, a dieta dos sonhos, e aí você começa a colocar tanto obstáculo, você começa a criar tanta dificuldade e imóvel, parado, sem ter tido o primeiro dia. Você começa a colocar tanto obstáculo que você não sai do lugar. Ou melhor, você não dá nem o primeiro passo. Agora, quando você começa a pensar naquilo que você pode fazer, começa a fazer constantemente, com disciplina, cara, você começa a transbordar. E transbordar é ir além do normal. É entregar mais do que o esperado. As pessoas, elas colocam uma expectativa em você e você vai superar essa expectativa, sem errar. E aí você começa a ter resultados, você começa a ter mais oportunidades, mais reconhecimento, mais respeito. Você começa a prosperar, ter mais liberdade, mais autoridade, porque você faz aquilo que tem que ser feito dentro daquilo que você pode fazer. E essa foi a analogia do copo com água que fez tanto sentido pra mim. E eu espero que tenha feito sentido pra você. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, esmaga o like se esse vídeo fez sentido pra você. E eu quero ler o seu comentário aqui do que você achou sobre esse vídeo. Eu te aguardo no próximo, trazendo mais uma reflexão que vai mudar absurdamente sua vida. Valeu, falou, fui!